Pessoal, agora a gente vai com a Fabiana Lauksen, não sei se é assim que pronuncia, ela vai corrigir a gente. Líder especialista em IA na diretoria de tecnologia do Banco do Brasil. Obrigado, Fabiana, é com você. Oi, galera. Primeiro, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Parabéns a todos os participantes, aos mais de 1.000 pessoas que estão trabalhando, dedicadas nesse evento esse final de semana. Está sendo bastante legal, muito aprendizado. E eu vou falar um pouquinho sobre a nova forma de construção de sistema, os novos paradigmas, você utilizando a partir dessa economia nova e com o uso de inteligência artificial. Como que o IA pode quebrar o paradigma da forma que você constrói sistemas? Vocês acabaram de ter uma palhinha aí, tanto com o Vitor quanto com o Marcelo, que já exploraram um pouquinho da inteligência artificial mais tecnicamente. Então, eu vou fazer um fechamento aqui, vai ficar bem bacana. Então, uma coisa bem importante a se dizer em termos de economia, a McKinsey, ela estima que até 2025, e eu acredito que por conta do coronavírus isso deve ter vindo um pouquinho mais para agora, talvez 2023, tudo que a gente conhece de mercado no mundo, ele tende a desaparecer. O que significa isso? Que você vai criar 12 grandes nichos de mercado. Então, o digital, de fato, ele está integrando vários sistemas. Então, você não tem mais o mercadinho isolado da padaria, o mercadinho da esquina, você não tem mais o banco que funciona só na agência. O mercadinho, para ele conseguir funcionar, ele se acopla a outros sistemas. Então, é estimado que, assim, eles falam que tem empresas que nasceram no mundo lógico, como o banco e outras, e já tem empresas que já nasceram no mundo digital. E o mundo digital, ela está trazendo, ela tá rompendo os poucos paradigmas que ainda existiam das empresas serem somente orgânicas, somente física. Hoje, não tem empresa que não tenha que estar no digital para funcionar. Isso é esperado que tenha 12 grandes nichos somente, então tudo aquilo, banco por banco, vai se transformar, ele vai criar um novo ecossistema, provavelmente para interligar consumidores a negócios. Então, a gente vai ter uma grande mudança por aí. Então, falando nisso, então, se tudo vai transformar no digital, que tipo de coisas que a gente tem que se preocupar quando a gente constrói um sistema? O Manfrim já falou um pouquinho sobre as plataformas transversais. Esse aqui, de certa forma, ele dá uma continuidade. O primeiro ponto que a gente tem que pensar, que é muito importante, é que você crie laços emocionais com as pessoas, né? Eu evito até falar a palavra cliente, porque o conceito de cliente que a gente tinha antigamente não faz mais o mínimo sentido. Então, clientes são aqueles que estão operando comigo na empresa agora e aqueles potenciais clientes que podem operar comigo ou com uma parceira depois. Então, não se usa mais clientes, você vai falar sobre manter laços emocionais com pessoas. Então, como que você faz essas pessoas criarem laços emocionais com você? Então, você tem que fazer um engajamento digital. As pessoas vão permanecer no futuro, elas vão estar com você, empresa, de acordo com o engajamento digital que você faz, e se ela tem empatia com a forma que a tua empresa se relaciona com o mundo. Então, na época de corona agora, a gente está vendo muitas empresas que estão ganhando empatia do público por conta da forma que elas estão tratando esse momento conturbado de pandemia. Isso vai ficar cada vez mais atuante. Uma das coisas que também ajuda é que você tem que ser orgânico ao cliente. O que significa você ter uma aplicação que seja orgânica ao cliente? Significa que ele tem que fazer parte do cliente e resolver problemas para ele que talvez ele nem pensasse que ele teria.
ele tem que oferecer subsídios, ele tem que oferecer dados para ele, de informações dele que ele não sabia, que talvez ele não sabia, que só as máquinas, só os machine learning, só a inteligência artificial fazendo um processamento por trás e mostrando para ele, para que ele tome decisão, que ele se empodera para a tomada de decisão. Então, isso é ser orgânico, que é o contrário de ser intrusivo. Intrusivo significa que um nativo, uma pessoa não digital, tem muita dificuldade de lidar com a tecnologia, porque ela tem que aprender, ela tem que fazer um esforço de aprendizado. Isso é intrusivo, então ela precisa ter um aprendizado antes de interagir com a tecnologia. Então, atenção, a gente precisa ser orgânico. Pessoas que não estão acostumadas com o digital têm que conseguir usar nossos sistemas. Então, aí vai uma boa prática de o X, ela é interessante. E hoje, os clientes são considerados o maior ativo da empresa, junto com os dados, né? Então, assim, tem empresas se fundem por conta dos clientes. Então, se antigamente a nossa noção de economia era baseada somente no dinheiro, agora a gente tem o tempo da pessoa também é dinheiro, o tempo que ela se dedica a passar a informação dela com o teu sistema, ela está doando o tempo dela, então isso vale para a gente, isso é dinheiro. O tempo que a pessoa, os dados das pessoas, isso vale dinheiro para a empresa, porque empresas com muitos clientes, elas tendem a ser mais procuradas para parcerias. Então, crie laços emocionais, tem tudo a ver com isso. Então, sempre trabalhe com aplicações que você aumente a tua base de clientes, resolva problemas para eles que eles nem sequer sabiam que existiam. E seja onipresente, né? Então, esteja em vários... A gente está com a IoT entrando tão forte agora, então, o que é ser onipresente? A pessoa não ter que se locomover até um local para resolver um problema. A solução está no celular, está numa Alexa da vida, ela está onde a pessoa está. Outra parte muito importante é que você tem que mudar o paradigma das parcerias. Até pouco tempo atrás, as pessoas faziam parcerias do tipo assim, olha, eu vendo omelete, então eu vou fazer uma parceria para comprar mais barato do moço lá que a galinha põe ovo, né? Então eu vou ter o ovo mais barato. Só que daí você fica naquele mundinho do omelete, você não consegue agregar novos estágios, novas parcerias. Então, por que você tem que ter parceiros diferentes? Porque daí você aumenta o teu leque de atuação. Então, quando uma empresa, banco, por exemplo, se associa a uma empresa de negócio que vende online, seja carro, seja roupa, seja eletrodoméstico, e ela está presente ali, ela está parceira em forma de API para que a pessoa que vai consumir o produto tenha opção de usar os dados, validar seus dados a partir daquela empresa, ou fazer um empréstimo, ou fazer uma transferência direta a partir da empresa, isso é você aumentar o paradigma das parcerias. Hoje foi muito falado também sobre o Airbnb. O Airbnb é uma ótima forma de você ver como que eles ampliaram as suas parcerias. Eles fizeram parcerias transversais, e com isso você dá capilaridade de negócio, você cria um nicho de atuação todo propício para o seu negócio. Assim, eu, empresa, não sou mais somente uma empresa, eu sou a soma de vários, né? Então, eu sou um ecossistema de empresas. Já que eu entrei falando sobre mentalidade de ecossistema, né? Então, puxando já o gancho, a gente tem que fornecer soluções multissetoriais, centradas no cliente. Então, se a pessoa gosta de viajar, qual é o ciclo de vida que tange a viagem? Qual todo o espaço, que ciclo que a pessoa percorre para conseguir viajar?
Então, para cada momento de vida dessa viagem, você tem que criar um mercado de ecossistema para que as pessoas vão em você e encontrem todas as soluções lá. Então, ela está centrada para resolver o problema dos clientes. Então, com um único acesso, um único gateway, o cliente tem uma experiência completa. E quando a gente fala em ecossistema, a gente não pode deixar de falar do conceito de marketplace, que é você juntar negócios a negócios, ou consumidor a consumidor, ou negócios ao consumidor. E quando você for fazer essas junções, não fica só olhando aquelas empresas que são parecidas com você. Procure aquelas que têm nicho de mercado bem diferente. Por quê? Porque isso vai possibilitar que você agregue clientes diferentes e dados diferentes do que você já tem na sua empresa. E, por último, e muito importante, seja uma plataforma. O que é você ser uma plataforma? Então, que eu estava falando assim, uma plataforma, a gente tem alguns exemplos, eu vou olhar para a minha tela agora, que eu falei sobre B2B e integrar business to business, você integrar consumidores a consumidores. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de plataformas que são usadas, bastante comuns, como mercados online de marketplace, né? Então, são que situações que a gente tem em mercados online? Você tem todas as nossas vendas de atacado, ou que a gente tem hoje, como a Magazine Luiza, como Americanas, como todos os outros ali, né, dá para citar alguns, todos eles são online, são de marketplace. O que significa? Você tem produtores e você tem consumidores. Eles conectam pessoas que querem fornecer produtos e pessoas que querem consumir produtos. Então, isso é ser uma plataforma. Hoje, um exemplo de proprietário de plataformas, para vocês terem ideia, a gente tem, por exemplo, o Google, que ele é dono do Android. Então, ele é um proprietário de plataforma, a interface do Android é o fornecedor da plataforma, e você tem como todas aquelas pessoas que colocam aplicativos para serem consumidos por outros são produtores, e consumidores são quem consome. Esse é um exemplo do ecossistema móvel de plataforma de distribuição de aplicativo. A gente também tem o serviço de busca de internet, que a gente conhece bastante, todo mundo usa Google, todo mundo usa outras soluções de busca. A plataforma de mídia social e conteúdo, então aqui a gente está falando LinkedIn, a gente está falando de blogs, de vlogs, de YouTube, então são tipos de plataformas, e você tem plataforma de anúncios publicitários, infelizmente, que atormentam a nossa vida e ficam entrando enquanto a gente fala. E quando acontece o que esses produtos e consumidores eles trocam? Eles trocam dados, eles trocam feedbacks. Então, aqui você forma uma grande cadeia de dados muito propício para que você consuma isso, retroalimente o sistema. E não preciso nem falar, né, que os dados são a grande moeda do reino. Então, assim, naquele relacionamento que eu te mostrei, você está coletando dado. Então, para você coletar dados, a gente vai ter que se preocupar com recursos para armazenamento, de processamento. Hoje, todos os sistemas eles são orientados a dados. Então, deveriam, pelo menos, ser, né? Os que não são devem se transformar. Então, os dados que vão orientar a tomada de decisão. Então, para isso, você tem que guardá-los, você tem que processar, você tem que ter uma plataforma que permita com que o sistema transacione e faça o analytics ao mesmo tempo. Ou seja, os dados que você coletou, você vai utilizar para fazer o retreino dos teus aplicativos em tempo de execução. Para quê? Para que você não
fique com você não fique com um espaço de pessoas tendo que fazer esse treino depois. Então, coloque na sua aplicação vieses para que você faça o treino dos teus dados. Aí, para que você faça esse retreino dos teus algoritmos de machine learning, eles retroalimentam no outro dia já atualizado. Então, não deixa para fazer esse retreino um mês depois. Coloque isso durante o processo de consumo para que fique tudo mais barato para você. E é dali que você vai tirar os insights para ver para que a tua empresa tem que ir. Então, e como que você organiza tudo isso? Você tem que usar um ecossistema de gestão do conhecimento. Então, durante todo o momento que eu estou falando aqui, eu estou dando exemplos de uso já de inteligência artificial. Mas aí você diz assim, nossa, muito bonito, mas então eu vou fazer um sistema que faça isso tudo e beleza. O que eu tenho percebido? E é um exercício que eu faço comigo mesmo. Eu tenho 20 anos de carreira, então o meu modelo mental é de outra fase, então para eu mudar o meu modelo mental exige um esforço bastante disciplina, de esforço minha, inclusive. Por que eu percebo? Muitas vezes as pessoas falam que estão usando inteligência artificial, só que a cultura, a forma que elas constroem os sistemas, não segue aqueles paradigmas que eu acabei de apresentar. Então, fica difícil de manter os sistemas. Então, está muito em voga isso que a gente está fazendo agora, que é você fazer uma inovação aberta para que você crie mais ideias. Também está muito em voga você construir aplicativos open source para que seja construído de uma forma colaborativa, você utilize isso e você dá o teu toque final na empresa. Uma coisa é você ter uma equipe de 5 pessoas, de 100 pessoas, outra coisa é você ter 100 mil desenvolvedores trabalhando por você. Então, esse tipo de paradigma ainda está sendo quebrado nas empresas, ele é muito árduo de quebrar. Então, eu vejo assim, as pessoas assim, eu faço IA, eu faço analytics, mas olha a mentalidade do sistema. Eu vou dar um exemplo clássico de sistema que a gente ainda tem hoje. Eu coleto dados do meu cliente, faço machine learning bem bacana, bem legal, consigo descobrir assim, olha, eu vou oferecer esse cliente aqui, vou recomendar esse produto porque ele gosta mais desse. Aí, muitas vezes, você não faz essa recomendação online e você armazena isso para que alguma pessoa tome a decisão de ligar para ele. E daí, o que aconteceu? Você não permitiu que o cliente fosse empoderado para tomar decisão. E você também não mostrou para o cliente a partir do que ele chegou daquela decisão. Então, é muito bacana, por exemplo, sempre que você faz uma recomendação para o cliente, você diga assim, olha, por que você consumiu isso? Por que você tem essa característica? Por que pessoas como você também façam isso? Então, sempre empodere o cliente, toda aquela análise, aquele gráfico que você usa para você, dentro da tua empresa, tomar decisão, passe para ele, para que ele faça seu autoconhecimento. Então, isso ainda é muito raro de se ver nos sistemas. Então, a gente acaba usando tecnologias de inteligência artificial, tecnologias disruptivas, mas com processo do modo antigo. Então, se você não está fazendo coleta de dados, inclusive da execução do seu sistema, treinando o seu sistema o tempo todo, mostrando dados para o teu cliente, onde os dados é o centro da atenção, tanto para quem consome, para quem fornece, cara, você não está quebrando paradigmas. Você está utilizando algum pedacinho de tecnologia, mas você não está criando sistema disruptivo. Então, é muito atento a essa parte. Aí, por que inteligência artificial? Né? O pessoal... eu acho que o mais importante, assim, para a quebra de paradigmas, que eu tenho que falar assim, ó, o objetivo dela é simular a cognição humana em um modelo computacional.
Então, por que o IA, algumas perguntas assim, mas Fábio, por que você acha que o IA é a vedete para que a gente consiga mudar o paradigma da forma que a gente constrói sistemas? Porque ele visa imitar a cognição humana, simples. E hoje, como é a melhor forma que a gente se relaciona? É pessoas com pessoas. Máquinas ainda são um ente meio estranho. Então, se você dá poder às máquinas que ele consiga obter algumas características de humano, é óbvio que você vai permitir uma conexão melhor. Você vai facilitar para os nativos não digitais interagir com a máquina. Porque se a pessoa não souber ler, você vai falar com voz. Se a pessoa não tiver visão, você vai ler o texto para ela. Então, o IA facilita toda essa integração digital das pessoas. Ele é a grande vedete para você conseguir, de fato, criar esse mundo digital, você criar avatares digitais das pessoas sem que elas sejam nativas digitais. Eu sempre... eu tenho um iPad e eu levei para minha avó, nós estávamos numa roda de conversa, eu levei para minha avó e dei o iPad para minha avó para ver a foto. Ela molhou o dedo na língua e passou como se folhei uma revista. O que significa? Cara, minha avó não entende nada de computador, mas ela conseguiu olhar a foto dos netos dela interagindo com tecnologia. Por quê? Porque era orgânico, porque utilizava tecnologias de inteligência artificial. O consenso sobre inteligência artificial, ela é muito, ela é muito conturbada. Então, assim, o pessoal das mais antigas do IA, eles consideram o aprendizado de máquina, que está tão em voga agora, como sendo um IA fraca, né? Porque ele veio depois. E como que está sendo usado do que todas as outras estruturas que estão aí mostradas na tela. Então, o que aconteceu? Mas se o IA é da década de 50, por que agora a gente está falando dele como nunca se falou antes? Simples, porque a gente aumentou o poder computacional para fazer processamento. Com esse poderio com esse aumento do poder computacional, que eu vou falar um pouquinho depois, permitiu com que a gente conseguisse analisar os dados em grão, ou seja, não eram mais consolidações de DW, eu tinha o grão dos dados para fazer minha análise, eu não fazia mais análise, eu não fazia mais estatística somente em documento de cadastro, eu faço sim nas transações que estão ocorrendo e numa grande volumetria. Então, o que acabou acontecendo? Disciplinas como aprendizado de máquina, e eles vieram para potencializar algumas das outras disciplinas do IA. Ele potencializou o processamento de linguagem natural, por exemplo. Ele potencializou principalmente a visão computacional. Então, a visão computacional, ele usa Deep Learning, que são redes neurais que chamam várias vezes um aprendizado de máquina. Então, assim, ele veio para potencializar algumas disciplinas que já existiam e não conseguiam executar antigamente. Mas nem todas as disciplinas de inteligência artificial usam aprendizagem de máquina, o Deep Learning. Então, quando você está falando em processamento de linguagem natural, você pode ou não usar. Você pode usar semântica, que vem da representação e raciocínio do conhecimento. Então, você tem várias disciplinas que não precisam necessariamente de visão computacional, que não precisam de machine learning. Você tem uma disciplina muito em voga para interoperabilidade, né? Então, quando eu falei assim, cara, se junte a parceiros, cara, se você está juntando empresas, pense, você vai ter que ter um monte de empresa entendendo o que uma está querendo dizer para a outra de uma forma com interoperabilidade, empresas ou coisas, né? Aí vem o
Double IT. Por que isso? Porque ele vai trazer interoperabilidade para que as coisas falem com as coisas ou que as coisas falem com os sistemas. Vai dizer a forma que pode se relacionar e a forma que não pode se relacionar. Então, ele vai trazer a semântica de como que os objetos e coisas e sistemas podem falar entre eles. Então, nesse tempo agora, invistam muito em criar padrões de interoperabilidade para o sistema de vocês. Aí, eu falei que ia falar mais um pouquinho disso, né, sobre a parte de... a gente, Big Data continua sendo falado, mas com o IA, ele acabou se tornando tecnologia, mas como eu acabei de dizer, ele não é só tecnologia, ele é uma cultura, né? Então, sempre que você for construir um sistema, pense nele que ele tem que ter uma escalabilidade infinita e uma computação distribuída e paralela, ou seja, você tem que estar pronto para receber a tua empresa de 300 pessoas ou conectar o mundo, conectar 1 milhão de pessoas, ele tem que estar escalável. Então, não tem como também não deixar de pensar em nuvem, seja nuvem híbrida ou nuvem somente pública, dependendo do caso. Extenso uso de dados não estruturados, então, tanto o Vitor quanto o Marcelo já trouxeram experiência de dados não estruturados, então, assim, sai da caixinha de usar somente dados estruturados. E uma coisa muito importante, quando você for construir inteligência artificial, não use somente uma técnica sozinha, porque se você está tentando imitar o humano não faz assim, olha, eu vou desligar meu ouvido e vou ligar a minha visão agora para te atender, ou eu vou desligar aqui e só vou ligar o ouvido, ou outros sentidos, né? Então, sempre que você puder, para que a IA fique rica, para que ela fique mais próxima do humano, para que ela erre menos, utilize muito técnicas compartilhadas de inteligência artificial. Se você usar somente a técnica da visão computacional para você reconhecer um cara na rua, é óbvio que vai dar ruim, porque nós temos feições muito parecidas. Agora, se você usa isso, mais a geolocalização dele por um aplicativo, mais batimento cardíaco, se você coloca e mais algum motor de regras, é óbvio que isso fica mais rico e a tua chance de cometer erros é menor. Então, assim, a gente tem que ter infraestrutura por commodity, então a gente não tem mais que gastar tempo com infraestrutura. Então, as plataformas de desenvolvimento, as plataformas de inteligência artificial, quando você vai consumir uma API ou quando você vai produzir uma API, você tem que dar para o cara, além da API, toda a infraestrutura que vai precisar para rodar isso. Então, sempre tem que ter isso em mente. O pessoal falou muito sobre microserviço, né? Então, assim, software Lego versus monolítico. Então, a gente está abandonando cada vez mais o monolítico e criando os microserviços. Para quê? Para que você atinja aquela reusabilidade que a gente tanto queria lá na década de 90 com orientação a objetos, e que você plugue um no outro. Aí, de novo, atenção, né? Crie padrões de interoperabilidade para que o seu leguinho, para que a sua API consiga se integrar a maior número possível de sistema. Então, integração é uma palavra muito importante, integração, interoperabilidade dos sistemas. Não crie seu sistema isolado do mundo, sempre amplo. Open source versus proprietário. Já falei um pouco aqui, isso tem, sempre que você produzir numa equipe pequena, tua chance de ir mais adiante, ela fica reduzida. Então, use muito open source para te potencializar e para te tirar as amarras de você não ficar com a tua API presa, de repente, com o fornecedor. Utilize o do fornecedor enquanto você vai desenvolvendo e depois você vai adiante. E sempre que possível,
colabore com o Open Source. Então, essa cultura exige colaboração. Por quê? Porque os desafios são imensos. Não é porque você fez uma extração de uma carteira de identidade, por exemplo, que você vai estar muito à frente ao outro. Se você compartilhar isso com o cara do lado, pode ser que ele consiga ir avante do que você for e melhorar o que foi feito. Então, essas são algumas premissas básicas para que a gente utilize. Uma grande quebra de paradigma que a gente teve também em relação ao banco de dados, então, que vem com o Big Data. Então, se até pouco tempo atrás a gente tinha, assim, o banco de dados relacional imperava sobre tudo. Então, o que a gente fazia? Qualquer tipo de dado, qualquer tipo de sistema que a gente precisava armazenar, a gente dava né, se o sistema era um quadrado e o relacional fosse um quadrado, você metia um martelinho, fazia uma transformação ali para caber ali dentro. Mas o que acabava acontecendo com isso? Você não conseguia dar o tempo de processamento para qualquer sistema. Então, você não conseguia escalar, você não conseguia uma série de coisas. Mas não significa que ele deixou de ter a sua significância. Então, aqui eu explorei um pouco alguns dos modelos de banco de dados que a gente tem, e você deve usar cada um conforme a sua necessidade, o seu sistema exige. E eu criei um outro aqui, que ainda não é muito explorado no mercado, que é o semântico. Então, o relacional, ele tem o seu mercado. Quando que eu vou utilizar? Quando eu preciso de integridade. Imagina, entrada e saída de dinheiro da conta de um cliente, precisa de integridade ou não? Se, eu perdi uma transação de entrada de dinheiro, você ia gostar? Acho que não, né? Então, para isso, você precisa continuar usando o relacional. Mas aí o pessoal fala assim, daí eu deixo um pedaço da aplicação aqui, um pedaço da aplicação lá. Sim, pode ser que sim. E pode ser também que você tenha que replicar os dados. Pense, na minha carreira, eu já fui administradora de dados, já fui DBA de banco de dados relacional, DB2. Cara, você falar para replicar o dado, era botar uma estaca no coração. Aí, quando eu fui trabalhar com Big Data, esse foi o primeiro paradigma que eu, Fabi, tive que romper, porque a cópia aqui e você mudar o dado de um lugar para o outro, fazendo cópia para que você consiga atender no tempo mais rápido possível, é a nova máxima. Então, tem soluções que você vai usar 2 bancos de dados simultâneos ou 3, e os sistemas vão falar entre eles. Então, aqui a gente tem o semântico, que todo mundo já conhece. A gente vai ter o Columnar, que ele é feito especialmente para o mundo analítico, né, para que ele retorne, que você faça consultas rápidas. Então, eles são bancos de dados que são considerados quase em real time. Aí, exemplos que a gente tem aqui, a gente tem o HBase, tem o HBase, que funciona dentro do mundo do Hadoop, tem o Acúmulo, tem o Cassandra, né? E esses bancos, eles armazenam em forma de coluna em vez de linhas, que é a forma do relacional. Então, aplicações analíticas geralmente usam esse tipo de banco de dados. Tem algumas situações que o pessoal fala assim, eu vou instalar um acelerador para o meu banco de dados aqui. Quando ele fala, vou instalar um acelerador, significa que esse banco de dados ele vai passar a ser armazenado da forma colunar, para que você consiga ter um acesso mais rápido. O orientado a documentos, quando você precisa guardar as suas coleções todas juntas. Então, é quando você... todos os dados ela tem que ficar numa única entidade para que você consiga fazer contagem de uma forma mais fácil. Vai ter documentos que vai ter todos aqueles atributos, vai ter documentos que não tem todos aqueles campos, então ele é muito variável. Então, exemplos que a gente tem aqui, a gente tem o próprio Solr, que é o que o Marcelo apresentou,
Você tem o MongoDB, que as pessoas gostam muito de usar, porque você muda o tempo inteiro a forma que você armazena seus dados e recupera. Você tem, deixa eu ver qual mais que eu estou pensando aqui, o Elastic. Se você for pensar, quando o Gartner falava lá atrás, assim, ó, crie crie DWs lógicos. Então, quando você usa, por exemplo, a faceta do Solr, você está criando DWs lógicos. Por quê? Porque ele conta todas as fatos versus dimensões online para você, sem você fazer esforço. E daí, olha só uma forma de usar ele, que é diferente do que o Marcelo montou. Quando você vai criar uma aplicação de evidenciação de dados, que você usa essas ferramentas que visualizam dados, e você faz select lá no banco de dados, e aquele select fica rodando anos, horas, e carrega e trafega todo aquele bolo de dados, cara, você não está criando soluções disruptivas, porque você está fazendo com que o processamento daquele banco de dados, primeiro, ele use um banco de dados não distribuído, uma plataforma não distribuída, e ainda trafega todo aquele tantão de dados na rede, ou seja, você não está usando a inteligência. Então, agora, se você coloca no meio do caminho um Solr ligado aqui, fazendo uma faceta, e faz o teu aplicativo de evidenciação se plugar ali, ele vai te levar aquela indexação de contagem de cada tributo, de cada ocorrência, ela já foi feita. Você vai plugar, você vai levar um número reduzido de dados e o processamento já vai ter todo sido feito em plataforma distribuída. Orientado a grafo. Então, quando que eu uso orientado a grafo? Sempre que eu tenho que promover as relações. Então, assim, banco de dados de mídias sociais usam grafo. Quando você precisa fazer análise entre conexão de uma cidade para outra, o menor caminho, você vai usar grafo. Então, tem algumas situações que, quando você quer fazer relacionamento de onde o dinheiro está entrando e saindo, como que é como se dá todo esse relacionamento, você vai usar grafo. E quando que você usa o chave grafo, a gente tem alguns conhecimentos, o Neo4j é um dos mais populares. Chave valor, quando que a gente usa? Então, você vai ter aqui alguns bancos de dados como o DynamoDB e o Redis. Ele é bastante usado quando você precisa identificar o valor que está ali, e ele funciona muito bem quando você está guardando dados históricos, para que você recupere isso de uma forma mais rápida. E, por fim, o banco de dados semântico, que ele é um pouco parecido com o orientado a grafo, mas ele traz toda uma semântica nele, onde nele você consegue armazenar e processar conceitos, suas relações e restrições. Então, ele, diferente dos outros NoSQLs, então, o relacional é banco de dados relacional, o colunar orientado a objeto, chave valor e orientado a grafo, eles são NoSQLs. Eles não te mantêm uma integridade. Já o semântico, além dele te manter integridade, ele consegue chegar mais próximo do que é a realidade, porque ele consegue armazenar conceitos, as relações, as restrições, sem que você tenha que ter sistemas para processar isso. Então, se você for lembrar, hoje, quando a gente faz sistema, você tem o sistema, e o sistema que tem toda a lógica de negócio aqui, e você tem um relacional com todos, você tem um relacional para guardar, e você o tempo todo, para quando você faz a lida aqui, ou quando você faz a leitura, você fica, ou qualquer um dos outros NoSQL, você fica rodando hipóteses, se for isso, então faz isso, se não faz aquilo, não sei o quê. Então, você precisa de um sistema. O semântico, não. O sistema, boa parte do sistema, ele está integrado à sua forma de armazenamento. Isso significa que, se você começa a colocar conceitos, né, armazenar conceitos com suas relações e restrições de uma forma de Lego e microserviços,
vai ser muito mais fácil com que você consiga, que esses conceitos vão se ligando com outros conceitos no futuro. E sempre lembrando que qualquer solução dessas, ela tem que pensar no ambiente distribuído e escalável. Então, se você, na sua solução, não estiver pensando nisso, reveja o que você está construindo e pense nessas situações. E, por fim, então, aqui está meu contato. A última coisa que eu quero deixar aqui cara, é muito fácil. É muito, muito fácil mesmo a gente utilizar tecnologias que vieram para construir sistemas disruptivos, só que a gente construir aquele sistema quadradão, como a gente faz. Então, esses conceitos que eu dei, esses conselhos que eu dei aqui um pouco hoje, devem ser observados durante toda a construção do sistema. Então, é isso que eu tinha para falar. Deixei meus contatos aqui. Eu não estou muito atuante nas redes, mas o pessoal tem me cobrado e estão todos aqui. Quem quiser falar comigo, tem o meu e-mail do Banco do Brasil que eu não coloquei aqui. É tudo sempre fabiana.lauxen@bb.com.br. Eu sempre uso o meu nome para tudo. Então é isso que eu queria compartilhar. Espero que tenham gostado. Foi um prazer estar aqui.